E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada especial de hoje é Cristina Serra. Cristina é jornalista e escritora. Trabalhou durante 26 anos na Rede Globo e hoje escreve para a Folha de São Paulo. Em 2018, Cristina lançou o livro Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. Um livro que ganhou o respeito maior ainda do trabalho da Cristina que ela tem realizado. Cristina, obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda, o programa das jornalistas do GGN. Você vai conversar hoje com Cíntia Alves, Ana Gabriela de Sales, Duda Cambraia e eu, Lourdes Nassif. E vamos para a nossa roda. Eu quero, Cristina, como você é uma observadora da política nacional, com seus comentários a gente vê o tanto que você nos passa das suas observações. Eu queria ter de você duas coisas. A primeira, se você acredita que essa CPI vai dar caldo ou vai dar pizza. E a segunda, se ela pode ser o ponto de partida para um provável impeachment ou a boa vontade do TSE de cancelar a chapa do Bolsonaro e do Mourão. Qual é a sua opinião a respeito? Bom, Lourdes, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no Cai na Roda, né? Adorei o nome. E esse bate-papo aqui só com jornalistas mulheres, acho muito bacana. Então, super obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Uma outra coisa, eu adorei você dizer que eu sou uma observadora, porque é assim que eu me vejo hoje em dia, sabe? Eu depois de ter trabalhado tanto tempo no dia a dia em Brasília, cobrindo política, hoje eu moro no Rio de Janeiro e eu vejo esses fatos políticos com um certo distanciamento que eu acho, no meu caso, eu acho que tem sido bastante positivo. E eu me sinto exatamente num posto de observação. Então, eu gostei muito de você me chamar de observadora, que é assim que eu me sinto mesmo. Mas vamos lá, as perguntas que você fez, né? Porque está tudo entrelaçado e tem a ver com a atual conjuntura política. Eu acho que a CPI já deu o que tinha que dar. Ela não vai acabar em pizza. O caldo, talvez, resultante não seja assim tão grande, tão volumoso, né? Talvez, porque a CPI teve momentos ali em que ela se perdeu, ela patinou um pouco, tem muito de espetáculo midiático, mas isso tem em toda a CPI, seja como for, né? Eu acho que isso é um aspecto secundário. O principal na CPI, se você botar na balança esses aspectos e o que ela conseguiu de informação, eu acho que o saldo é extremamente positivo. De uma forma resumida, eu acho que a CPI foi capaz de mostrar para a população, né, que o desastroso combate à pandemia por parte do governo Bolsonaro está intimamente ligado à corrupção e a muita gente, né, empresários que ganharam dinheiro com isso. Né? Teve gente que lucrou com a tragédia brasileira, com esses quase 600 mil mortos pela Covid no Brasil, e basta ver o caso recente da Prevent Senior. Mas essa associação de combate desastroso, de incompetência, digamos assim, para combater efetivamente a Covid e a corrupção, foi muito bem caracterizada e desenhada pela CPI desde o começo, desde os primeiros depoimentos, o depoimento, por exemplo, do executivo da Pfizer, que deixou muito claro o esforço que o laboratório fez para vender as vacinas e como o governo Bolsonaro não estava interessado em comprar vacinas da Pfizer. Por quê? Porque queria comprar vacinas que faziam parte de um esquema de corrupção, onde muita gente dentro do governo e fora do governo, mais pessoas de fora associadas a gente dentro do governo, ganharia muito dinheiro com isso. Então, isso por si só já valeu a CPI. Fora gabinete paralelo, etc. Enfim, e está tudo interligado. Isso fica muito claro quando se observa toda a sequência de depoimentos, etc. Então, a CPI, de uma certa forma, ela já fez o seu trabalho, ela já está na etapa final, relatório do relator, do Renan Calheiros, a própria imprensa tem noticiado que já está quase pronto, ou bastante adiantado. Né? Agora,
O que isso vai resultar em termos de punições, de aprofundamento das investigações para eventuais punições lá na frente, isso vai depender dos órgãos de investigação, do Ministério Público aprofundar, né? O trabalho da CPI tem um limite, né? É um trabalho mais político do que criminal, penal e etc. Né? E isso é com os órgãos de investigação. E, nesse aspecto do trabalho político, ela cumpriu uma missão, né? Não só por ter revelado tudo que revelou, mas porque manteve o Bolsonaro sob pressão todo esse tempo, todos esses meses. Né? Não é à toa que a gente observa nas pesquisas de opinião uma desidratação do governo Bolsonaro, que coincide mais ou menos com os trabalhos da CPI. Então, eu acho que a CPI já cumpriu o seu papel. Agora, isso vai resultar no impeachment, que foi a segunda pergunta que você fez, eu acho pouco provável. Não há disposição na Câmara, né, e por parte do presidente da Câmara, que é quem tem a chave da abertura do processo de impeachment, já está muito claro que ele, o Arthur Lira, não tem o menor interesse em abrir um processo de impeachment. Isso pode acontecer lá na frente? Pode. Pode, porque simplesmente esse governo a gente descobre, né, cada vez mais fatos estarrecedores, né? Tudo que aconteceu até aqui é estarrecedor o suficiente para que ele já estivesse fora do governo há muito tempo. Né? Há muito tempo. Aliás, se a gente for pensar nisso, não era nem para ter sido eleito, mas, enfim, como disse um amigo meu ontem, o Brasil vive tempos estranhos e a gente vai tentando entender tudo que está acontecendo. Então, eu não vejo hoje, neste momento, e mesmo no horizonte próximo, de curto prazo, eu não vejo a possibilidade de um impeachment. Lá na frente, se porventura for descoberta mais alguma coisa muito escabrosa e tal, pode ter um processo de impeachment? Aí pode ser que sim, mas isso depende muito de um cálculo político a ser feito pelo Arthur Lira, pelo Centrão, né, sobre qual a hora certa de desembarcar do governo Bolsonaro. Ou será que eles vão empurrando e vão... Até porque o Centrão está se beneficiando, né, com uma série de benesses, eles podem simplesmente ir levando a situação até a próxima eleição. Então, muito difícil saber se poderá haver ou não um processo de impeachment. Hoje, não vejo isso no horizonte. E, por fim, a questão do TSE. Eu vejo essa questão do TSE, embora eu reconheça que, finalmente, algumas medidas indicam, né, que o processo está andando, mas eu tendo a ver, num primeiro momento, ainda com muita cautela, isso mais como um outro instrumento de pressão sobre o Bolsonaro do que efetivamente isso ter uma consequência prática. Por exemplo, a condenação da chapa Bolsonaro-Mourão. Eu considero hoje pouco provável, mas, como eu mencionei, o Brasil sempre pode nos surpreender, né? O próprio Bolsonaro e suas manobras sempre podem nos surpreender e fazer coisas que poderiam, digamos assim, precipitar, não sei, ou apressar uma decisão do TSE. Enfim, é um tabuleiro bastante complexo. Para responder bem objetivamente, eu não vejo consequências concretas no sentido de levar um processo de impeachment ou mesmo de cassação da chapa neste momento, né? Mas as coisas, evidentemente, podem mudar diante de uma conjuntura que a gente tem, que é extremamente volátil, né, e complexa, e que sempre pode ter um ator novo, que pode trazer um elemento novo e que pode mudar essa conjuntura. Então, de uma forma resumida, é isso. Oi, Cristina. Obrigada pela entrevista. Cristina, do seu lugar, então, de observadora, de jornalista, que trabalhou muitos anos na Globo e em outros grandes veículos, enfim, e de um lugar de uma jornalista com muita independência para escrever e fazer as críticas que você escreve, que você faz, né, tanto em relação ao papel da imprensa, enfim, quanto políticos e judiciário também, a gente acompanha muito os seus artigos sobre a Lava Jato. Enfim, como que você está vendo essa situação de setores da imprensa hoje tentando criar, dar um impulso aí para uma terceira via? Você acha que essa mesma imprensa que fez aquela cobertura da Lava Jato em 2018, que deixou o Lula de fora da eleição, vai engolir uma candidatura do Lula no que vem, por exemplo? Ou pelo menos não tratar ele como um radical? Não sei, mudar de alguma postura
em relação à candidatura dele, ou vai entrar de vez nessa história da terceira via, mesmo que, por enquanto, de acordo com as pesquisas, essa terceira via está meio, né, paradinha aí. Como que você está vendo essa questão? Esse é um assunto bastante complexo, que, enfim, a gente exige de nós, jornalistas, eu acho, bastante atenção, porque eu acho que a tendência, pelo que eu estou vendo até agora, em relação à terceira via, que você... Peraí, deixa eu só desligar aqui. O celular tocou e eu tive que... Desculpa. Pronto, não vai mais atrapalhar. Pelo que eu estou vendo até agora, sabe, sobre a tal terceira via, eu acho que sim, acho que a imprensa corporativa, a grande imprensa, sei lá qual é o nome que a gente dá para esse setor da imprensa hoje em dia, acho que ela está apostando fortemente, vai continuar investindo nessa terceira via, né? Pelo espaço que ela dá aos potenciais representantes dessa terceira via, pela maneira como ela insiste em tratar Bolsonaro e Lula sob o manto de uma falsa equivalência, que é impossível, que não existe. Você não tem como considerar Bolsonaro e Lula extremos, né? Dois polos extremos, porque só tem um extremista nessa situação, que é o Bolsonaro. Nós só estamos falando de um extremista de direita e um representante da extrema-direita violenta, não é qualquer representante de extrema-direita. Bom, a extrema-direita por si só já é um horror, né? Quando esse representante da extrema-direita vem com um discurso que o tempo todo estimula a violência, o conflito, o aniquilamento do adversário, né? Quando vê o adversário como um inimigo a ser abatido, isso é a negação da política, né? E essa figura é o Bolsonaro. O Lula é exatamente o oposto disso. Qualquer pessoa com mínimo de honestidade intelectual, qualquer jornalista com mínimo de honestidade intelectual que examinar a trajetória do Lula, a maneira como ele se comportou no poder, verifica que é desonesto falar do Lula dessa forma, que sempre foi um conciliador, né? Que, aliás, nos seus 8 anos de mandato, justamente tentou conciliar, né, setores aparentemente inconciliáveis ou incompatíveis da sociedade brasileira. Uma sociedade de classes, estratificada, extremamente desigual, né? Ele teve como vice um empresário, claramente, né, num esforço de acenar para o empresariado, né, que contratos seriam respeitados, enfim, de atenuar todas aquelas expectativas que, na época da primeira eleição dele, né, pudessem ser levantadas, de que ele seria um radical, etc., etc. Enfim, né, o Lula se mostrou um grande conciliador quando esteve no poder, né? Em que pese erros que ele tenha cometido, eu não estou entrando nem nesse mérito, eu estou falando de comportamento político. Então, são duas personalidades, duas figuras políticas completamente diferentes entre si. Não há como compará-los, né, com honestidade intelectual, não há como fazer essa comparação. Infelizmente, eu vejo que aquela história do editorial do Estadão de 2018, uma escolha muito difícil, parece que vai se repetir. Eu não tenho ilusões com relação a isso, sabe? De que a imprensa corporativa, em 2022, diante de Bolsonaro e Lula, vão pender para o Lula, digamos assim, ou não vão tratar o Lula, né, de uma forma preconceituosa, enfim, seja lá o termo que a gente usar, não vão fazer isso porque entendem a necessidade da gente retomar a democracia, o caminho da normalidade institucional, e realmente, né, os setores democráticos do país, vamos todos nos unir contra o Bolsonaro. Infelizmente, deveria ser assim, mas infelizmente eu não creio que isso vai acontecer. Acho que muita gente ainda vai... Primeiro que vão apostar na terceira via, acho que ainda por um longo tempo, né? E acho que muita gente ainda vai ficar naquela do nem Bolsonaro, nem Lula, né? O que é uma forma, às vezes, de jogar água, né, no moinho da direita, que não é, novamente, uma direita qualquer. Nós estamos falando de uma extrema-direita violenta. Acho que isso reflete questões de fundo,
como essa nossa sociedade de classes extremamente estratificada, e basta ver o apoio. É uma coisa importante da gente observar, porque a gente vê, mesmo na imprensa corporativa, críticas ao governo Bolsonaro. É verdade, a gente vê muitas críticas. Uma coisa é criticar o Bolsonaro, esses ataques que ele faz à democracia e tudo mais. Agora, você não vê críticas à agenda econômica do Bolsonaro, que é a agenda do Paulo Guedes, que é a agenda do ultraliberalismo, e que atende a esses setores, né? Tanto a grandes setores da imprensa, como grandes setores da economia brasileira. E isso explica o fato de, até agora, não haver o impeachment do Bolsonaro. É só isso que explica não haver o impeachment do Bolsonaro. É que, apesar de todos os crimes de responsabilidade cometidos por ele, e nenhum presidente na história do Brasil, cometeu tantos crimes de responsabilidade quanto o Bolsonaro, né? E, apesar disso, ele continua no poder. Por quê? Porque ele tem ainda uma agenda econômica a cumprir. Não é tudo que o Paulo Guedes prometeu, né? Nem tudo será cumprido, porque depende do Congresso, muita coisa, né? Mas o Paulo Guedes entregou parte dessa agenda e acho que essa elite ainda considera que o Paulo Guedes poderá entregar um pouco mais dessa agenda econômica até a eleição do ano que vem, até a posse do novo presidente, né? Podem passar ainda muitas boiadas em vários sentidos, não só no meio ambiente, e por isso não há impeachment. Por isso que eu não vejo particularmente a possibilidade de um impeachment, porque se fosse para ter impeachment, já teria acontecido. Não faltam crimes de responsabilidade a justificar um processo de impeachment do Bolsonaro. Desculpa, eu acho que acabei falando muita coisa, porque está tudo interligado. Oi, Cristina, muito obrigada. A Cíntia acabou citando os seus artigos sobre a Lava Jato, e tem um deles que se chama A Praga do Jornalismo Lavajatista, que é muito interessante, e tem uma frase no final dele que você diz que a relação pervertida entre o poder e a imprensa fere a dignidade da profissão. Eu queria que você pudesse fazer duas observações. Uma, qual a influência desse jornalismo lavajatista no cenário atual, apesar da a gente aqui já sabe, né, quais influências foram essas, mas se você pudesse falar um pouco mais. E se em algum momento vai ser possível superar essa praga? Ana, acho que são perguntas muito importantes. E essa última pergunta em especial, eu acho que a gente talvez leve ainda algum tempo, sabe, para superar essa praga, porque eu acho que ela fincou, né, algumas raízes. Eu acho essa cobertura da Lava Jato é uma coisa para ser bastante estudada, seja nos cursos de comunicação, por aqueles que se interessam pelo jornalismo em geral, né? Tem várias associações de jornalistas que eu acho que deveriam promover debates, seminários. Não é uma discussão fácil, né? Porque envolve vários colegas nossos que trabalharam nessa cobertura. Eu sei que esse é um assunto espinhoso e, inclusive, esse artigo a que você se referiu na Folha, eu acho que foi um dos que mais deu comentário de tudo que eu já escrevi na Folha até hoje. Esse, seguramente, foi um dos que mais rendeu comentário naquela caixa de comentários, né, que fica ali nos artigos. Aliás, o que mais gera comentário, em geral, é quando eu escrevo sobre o Moro, né, está relacionado com a praga da imprensa lavajatista. Esse deu muito assunto. E quando eu falo do Lula, né, também, porque eu também escrevia dizendo que acho que é positivo o Lula estar de volta ao jogo político, e eu escrevi isso independentemente de votar ou não no Lula, sabe? Eu acho que assim, é um fato político a volta dele para o cenário político brasileiro, né? E considerando-se tudo que aconteceu com ele de forma injusta, né? É óbvio que ele foi vítima de uma perseguição judicial, política e policial, né? Foi tirado da eleição em 2018. Evidente que é importante que ele consiga ser candidato novamente, né? Porque ele teve uma trajetória interrompida. Então, é importante para a volta da normalidade institucional a volta do Lula ao cenário político. Quando eu escrevi isso também,
nossa, foi assim uma coisa, explodiu em comentários. Mas eu tenho essa mania péssima de ir colocando um assunto no outro, e já estou me desviando, mas vou voltar à sua pergunta. Eu acho terrível isso que aconteceu, porque fica muito claro ali na cobertura da Lava Jato, já era claro, antes da Vaza Jato, qualquer observador minimamente atento que acompanhasse a cobertura, sobretudo da televisão, dos jornais também, mas é que as TVs têm um alcance maior, né? Que acompanhasse a cobertura televisiva, via como foi excessivo, né? Como era uma cobertura excessiva e muito, ou para não dizer totalmente ancorada nas informações que vinham exclusivamente da força-tarefa. Eram informações que vinham do juiz ou dos procuradores, talvez de um ou outro advogado. E era muito claro também como a cobertura, os altos e baixos da cobertura, obedeciam ao timing que obedecia aos interesses da acusação, dos procuradores. Isso era óbvio. Antes da Vaza Jato, já dava para perceber isso, né? Então, já era para ter um pé atrás com essa cobertura. Espera aí, tem alguma coisa errada, né? Por que o jornalismo não é capaz de fazer uma cobertura independente? Fazer a sua apuração e não ficar comendo na mão das fontes oficiais. Isso é muito ruim. Bom, aí vem a Vaza Jato. E a Vaza Jato mostrou, né, de uma forma clara como água, né, toda a, digamos, conspiração, enfim, que havia entre o juiz que atuava como o chefe da força-tarefa e não como juiz, né? E tudo que havia ali, toda aquela combinação, né, entre ele e os procuradores. Então, fica claro isso, e a Vaza Jato também traz, né, a Vaza Jato, claro, todo mundo sabe, são o material que o hacker de Araraquara conseguiu, entregou para o Glenn Greenwald, que publicou no The Intercept. E ali fica claro também, por algumas conversas, que teve jornalista que estava na linha de frente da cobertura e que atuava meio que como um assessor, digamos, de alguns procuradores, ou do procurador principal, o Deltan Dallagnol, revisando nota, sugerindo a hora certa de divulgar a nota para sair no Jornal Nacional, enfim, uma coisa que simplesmente isso é proibido para um jornalista fazer isso. Isso é uma violação da ética jornalística muito grave, muito grave. Então, eu considero que essa cobertura da Lava Jato tem que ser estudada, deveria ser feita uma autocrítica por parte, eu acho, de muitos profissionais, e ela tem que ser estudada para justamente como um exemplo do que não deve ser feito por jornalistas. Isso que aconteceu na Lava Jato não é uma característica exclusiva do Brasil, da imprensa brasileira. Isso acontece em outros lugares, inclusive, nesse mesmo artigo que você menciona, eu faço uma referência a um termo que foi cunhado por um estudioso norte-americano do jornalismo, um professor da Universidade de Colômbia, eu não lembro agora o nome de cabeça, mas ele cunhou essa expressão, que é o jornalismo de acesso. O que é o jornalismo de acesso? Isso acontece quando um repórter, um jornalista, quer ter acesso, digamos, privilegiado a uma fonte e acaba se subordinando aos interesses dessa fonte. Ele sacrifica a sua independência, o seu senso crítico em relação ao que essa fonte faz, porque, para ele, o mais importante é ter acesso às informações que essa fonte detém. Né? E, em troca, digamos, ele dá um tratamento benevolente a essa fonte. Eu considero, isso acontece em vários países, no jornalismo de vários lugares, tá? Não estou atirando pedra só no jornalismo brasileiro, não é isso. Agora, isso aconteceu na Lava Jato, e eu considero que a Lava Jato é um exemplo extremo desse jornalismo de acesso, porque muitos jornalistas ficaram naquela posição bastante confortável e preguiçosa, né? E comprometida, né, que comprometeu completamente a sua independência, de apenas receber as delações premiadas, né, enfim, as informações das fontes oficiais e não fez a sua apuração. Jornalismo sério, para valer, ele faz a sua apuração e as autoridades correm atrás daquilo que o jornalista descobriu, e não o contrário. Polícia tem interesses, Ministério Público tem interesses, Judiciário tem interesses.
E o jornalismo não pode ficar a reboque desses interesses. Então, foi isso que aconteceu na Lava Jato, do meu ponto de vista. É grave, sério, tem que ser criticado para que isso não aconteça mais. Mas, como está na sua pergunta, e eu falei no começo, acho que esse é um processo difícil que a gente vai ter que digerir melhor, né, para se livrar dessa influência e para o jornalismo voltar a fazer o seu papel, que é o jornalismo, investigar os fatos, eventuais irregularidades, revelar, trazer a público e as autoridades façam o seu papel. Jornalista não é policial, jornalista é jornalista. Também é importante dizer que eu não estou dizendo que as fontes oficiais não valem, não tenham material válido, né, para o jornalismo. Elas têm, mas isso é uma parte da apuração jornalística, não pode ser a única, não pode ser a principal. O jornalismo tem que ter a sua apuração independente, né, seguindo os critérios jornalísticos e, mais importante, a ética jornalística. Acho que a Lava Jato traz todos esses elementos para a gente discutir. Acho que essa é uma discussão muito longa, né, complexa, como eu falei. Eu só estou aqui dando, evidentemente, o meu ponto de vista. Oi, Cristina. Obrigada por ter aceito participar da edição do Cai da Roda dessa semana. Eu vou fazer que nem a Gabi, vou puxar um artigo seu aqui para a roda. E eu quero falar do seu último artigo sobre médicos e monstros na Prevent Senior. Você escreveu o artigo antes dos depoimentos dessa semana da CPI, que foi o da advogada dos médicos, e é hoje do Vai da Van. E eu queria ver com você se sua percepção em relação à Prevent Senior mudou com esses depoimentos dessa semana, que a roupa suja foi ainda mais exposta. E se você acha que, de fato, essas fraudes desse plano de saúde vão servir para alguma coisa. O SUS vai ser mais valorizado? Vai receber mais investimentos? Ou semana que vem a mídia vai parar de falar desse caso e todo mundo vai esquecer do que aconteceu? Duda, eu vou começar pelo final. Eu acho que ninguém mais, daqui a pouco, ninguém vai estar falando do SUS mesmo, e eu acho que para falar do SUS e para fazer o que tem que fazer com o SUS, que é fortalecê-lo, investir na saúde pública, acho que só com outro governo. Não tenho ilusão nenhuma, esse governo não vai fazer nada, né? Esse governo e a base dele no Congresso, em grande medida, é de representantes desse setor dos planos de saúde, né? São pessoas que valorizam a saúde privada e não a saúde como um investimento no cidadão. Então, eu acho que isso só num próximo governo, que tem essa visão do quanto a saúde pública é importante e do quanto se deve fortalecer o SUS, e só num governo que tem essa visão, né, da saúde como um investimento público e não gasto público, a palavra errada. O dinheiro que se bota na saúde é investimento, o dinheiro que se bota em prevenção, justamente para não ter que gastar, né, nos tratamentos caros lá adiante. Quando se fala em prevenção de saúde, a gente está falando de campanhas de comunicação para que a população tenha hábitos saudáveis, né? Consuma alimentos adequados, enfim, é uma ação coordenada que envolve não só o Ministério da Saúde, mas vários outros ministérios. Este governo não tem o menor interesse em fazer isso, né? Eu espero que o próximo tenha, e que aí esse governo, com esta preocupação, induza, inclusive, esta discussão para a sociedade. Essa discussão precisa chegar à sociedade. As pessoas não podem ver como solução para os problemas da saúde pública qual é o plano aí, um plano médio que me ofereça o mínimo necessário para que eu possa sobreviver, né, a um custo que eu possa pagar. Essa não é a solução para a saúde. A solução para a saúde ela não é individual a esse ponto, né? Não quer dizer que as pessoas não possam fazer escolhas e quem puder pagar um plano, que pague. Mas a saúde tem que ser para todos, porque é um direito que está na Constituição, né? Então, enfim, eu acho que essa discussão só num governo e num país em normalidade institucional também, o que realmente não é este caso aqui. Sobre o artigo que você pergunta,
Eu escrevi, antes do depoimento da advogada, dos médicos que fizeram a denúncia, a Bruna Morato, que, na verdade, confirmou. Quando eu assisti ontem ao depoimento dela, eu falei, nossa, é isso mesmo, ela está confirmando a percepção que eu tinha tido a partir do depoimento do executivo da Prevent Senior na semana passada, que é um depoimento, né, que ele foi muito cuidadoso em não produzir provas contra ele, mas o pouco que ele falou dava para você entender do que se trata. E não só, claro, pelo que ele falou, mas também pelas denúncias, pelas matérias que vinham saindo e que mostravam o que estava acontecendo. O Prevent Senior é um plano voltado para idosos a um preço acessível, são preços melhores do que os preços da média do mercado e que permitem planos individuais. É o que a maioria dos planos de saúde hoje já não faz mais. Os planos querem fazer planos coletivos por meio das empresas. É dificílimo você conseguir. Eu acho até que ninguém mais consegue fazer plano individual. Mas a Prevent Senior entrou justamente nessa lacuna e foi aí que ela cresceu. Ora, nós temos um problema aí. O plano de saúde ele faz o possível para não ter os custos mais altos. Tanto é que toda hora você vê notícia de gente acionando a justiça para que o plano cumpra o que está no contrato. Por quê? Porque eles evitam pagar esses custos mais altos, que envolvem internação, tratamentos mais complexos. Vem a pandemia, atinge logo de saída a população idosa, que precisa ser internada em UTIs por muito tempo, a conta não fecha. Por quê? Porque o plano de saúde, em primeiro lugar, ele é feito para dar lucro para os seus donos, né? Se eles começam a ter um gasto muito grande com esses idosos internados, a margem de lucro cai. O negócio, o tal modelo de negócio, não funciona. Eu tinha entendido que era isso que estava acontecendo. E quando ontem a advogada falou, ela fala exatamente isso, que começaram a crescer as internações. E aí, então, eles começam a empurrar a cloroquina, dizendo, não, você fica em casa, se trata com a cloroquina. Por quê? Porque aí não precisa se internar e aí o plano não precisa ter esses custos. Ou seja, novamente, isso vai para o começo da nossa conversa. SUS. A saúde privada pode ser uma alternativa para quem quiser pagar o seu plano, mas o poder público, até porque é o que está na Constituição, e há dinheiro para isso, né? Basta fazer as escolhas certas no orçamento. O poder público tem que investir numa estrutura de saúde pública capaz de atender os seus cidadãos, o cidadão pobre, o cidadão de classe média, para que esse cidadão de classe média, que é o público básico desses planos de saúde, né, não fique desesperado procurando um plano mínimo, né, para dar alguma paz de espírito, né, porque a pessoa fica pensando, não, eu tenho que ter um plano, porque se um dia eu precisar me internar, o plano cobre a minha internação. A saúde não pode ser isso. Ela não pode ser um negócio e ela não pode ser essa fonte, né, de desespero para as pessoas. As pessoas precisam saber que se acontecer alguma coisa e ela precisar de uma internação, ela pode entrar no hospital, seja um hospital público bem equipado ou um hospital conveniado ao SUS, e lá ela será bem atendida. Isso é possível em outros países, isso existe em outros países e isso é possível aqui. Agora, tem que ser um governo comprometido com essa visão. Se não tiver essa visão, nada acontece e a gente vai continuar com os mesmos problemas. Eu tenho certeza que a saída não é plano de saúde. O nome, aliás, diz isso é saúde suplementar, né? O rico que quer pagar para ter o seu plano com um quarto no hospital que parece quarto de hotel, problema dele, beleza, né? Iniciativa privada, cada um faz o seu negócio. Agora, a população precisa ter a garantia de que será atendida e bem ou no hospital da rede pública, seja municipal, estadual, federal, ou no hospital conveniado. Saúde para todos. Isso é o básico que o poder público tem que fazer com o dinheiro dos impostos da população. Cristina, eu queria que você fizesse o paralelo para a gente. A sua experiência com o teu livro Tragédia em Mariana, em que nós tivemos, foi aquela comoção por uns poucos meses, tudo aquilo que aconteceu. Você acha que essa tragédia que nós estamos vivendo hoje, com
algo em torno de 600 mil mortos, vai cair na vala do esquecimento tão rápido assim quanto caiu a tragédia de Mariana? Porque ali se matou muito mais do que gente. Se matou meio de subsistência e tudo mais. Teve muita coisa envolvida ali. E nós estamos vivendo assim um período que se fala muito das mortes, mas não se tem uma movimentação efetiva da população para encarar isso de uma forma correta, coerente. Você acha que nós vamos cair na vala também de esquecimento? Eu acho que essas duas coisas que você está falando, Lourdes, elas, tanto a tragédia de Mariana quanto a de Brumadinho, que foi em 2019, foram 272 mortos, e agora, no caso da Covid, elas têm um traço em comum, que é a banalização da morte. Isso é uma coisa muito difícil de assimilar, eu acho, sabe? Como jornalista, é uma coisa assim que mexe muito com a minha cabeça. Mas é o que a gente está vendo, exatamente, né? Todo o discurso do Bolsonaro é no sentido de banalizar essas mortes e de que a sociedade aceite que era isso mesmo, não tinha o que fazer, as pessoas iam morrer como uma chuva, você pega uma chuva, né? Isso é um efeito que eu acho que a gente vai demorar muito, sabe, para elaborar isso aí, né? E para que as pessoas entendam que a gente não pode tratar a perda de vidas dessa forma, né? Que uma vida ou 600 mil, né? Todas elas têm muito valor e é preciso apurar as responsabilidades que levaram a essa situação. Então, no caso, você pergunta se elas vão cair no esquecimento. Eu acho muito difícil, no caso da Covid, que isso aconteça, porque são 600 mil pessoas, né? Existem, inclusive, a gente já sabe, já há notícia de associações de parentes das vítimas, né? Que estão sendo formadas, como aconteceu tanto em Mariana quanto em Brumadinho, tem associações que são formadas, em geral, justamente para que esses casos não caiam no esquecimento, né? E no caso da Covid, eu acho muito difícil, porque é uma tragédia muito grande. A palavra certa para isso, inclusive, é genocídio, né? Eu sinceramente espero que o Tribunal Penal Internacional considere, né, as moções, as representações que foram feitas nesse sentido, né? O tribunal está examinando com relação ao que o Bolsonaro fez, ao tratamento que ele dá para os indígenas. Inclusive, é uma questão até que foi enviada antes da pandemia, mas, enfim, acho que tem todo um contexto agora que tem que ser levado em consideração. Eu não tenho dúvida em classificar o que acontece no Brasil como genocídio, né? Porque foi uma ação proposital. Não é simplesmente incompetência ou porque não soube negociar vacinas, né? Ou o negacionismo, né? Essa coisa, muitas vezes a gente fica falando, o governo negacionista, né? Fica parecendo que é uma questão de opinião, de ponto de vista, e não é, né? Nós estamos falando de atitudes deliberadas, criminosas, e a CPI, novamente, mostra isso, que redundaram nesses 600 mil mortos, que, na verdade, esse número é muito maior, eu não tenho a menor dúvida que existe uma subnotificação enorme no Brasil. Então, eu acho difícil que isso caia no esquecimento. Eu, inclusive, acho que nós, jornalistas, temos que fazer tudo ao nosso alcance para que não caia, né? Eu espero que muitos livros sejam escritos a esse respeito. Essa tragédia é tão grande, né? Esse genocídio é uma coisa tão avassaladora para a sociedade brasileira que ele pode ser contado de várias formas, com várias abordagens. Eu tenho certeza que muita gente vai escrever livros a esse respeito. Agora, voltando para a questão de Mariana e de Brumadinho, eu sempre falo dos dois juntos, porque eles aconteceram num intervalo de tempo muito pequeno e no mesmo setor, né, que é na mineração, com consequências, com impactos sociais e ambientais. No caso de Mariana, como você mencionou, você tem razão, o impacto ambiental é brutal, ainda está lá, e foi o impacto ambiental do de Mariana é bem maior do que o de Brumadinho, mas que também teve impacto ambiental, e o de Brumadinho, o impacto humano também é gigante.
Infelizmente, diante da tragédia da Covid, esses 2 desastres ficaram meio que para trás, né? Mariana, por exemplo, vai fazer 6 anos agora, em novembro. 6 anos! E até hoje, as pessoas não têm as suas casas de volta. Até hoje, a mineradora que provocou o desastre não foi capaz de concluir nenhum dos povoados para recolocar as pessoas novamente em territórios, né, em comunidades semelhantes às que elas viviam na época do desastre. As pessoas vivem, foram 3 povoados completamente devastados, e essas pessoas vivem em casas alugadas em cidades, principalmente em Mariana, né? Com esse aluguel pago pela mineradora, o que não resolve a vida dessas pessoas acostumadas a sua vida inteira a viver em povoados na zona rural, em casas em que elas tinham um jardim, um quintal, uma pequena criação de animais, comiam muitas vezes aquilo que era produzido, né, ali naquela sua área rural, com a criação que tinham, etc. São impactos, inclusive, de saúde mental muito grandes, que nunca foram devidamente quantificados, mas eu sei que existem, porque eu tenho contato até hoje com essas pessoas, sei de casos de depressão gravíssimos, enfim. Mas, infelizmente, Mariana, é com muita tristeza, mas eu sou forçada a admitir que os casos de Mariana e Brumadinho, de uma certa forma, eles ficaram para trás, né, no sentido de merecer mais atenção da imprensa diante dessa enormidade que é esse genocídio provocado pelo governo criminoso do Bolsonaro, né? Porque esse estrago, essas mortes todas, em parte elas são provocadas pelo vírus, obviamente, né? Mas a partir de um determinado momento, esse contágio na sociedade brasileira, ele foi estimulado de forma criminosa pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é sim responsável por essas mortes, eu diria até que pela maioria delas, né? Então, é isso. Nós temos aí várias tragédias acontecendo, algumas ficando para trás, mas como eu digo, acho que o esforço nosso dos jornalistas é nesse sentido, né? Quando eu escrevi o livro, foi com essa preocupação de que o desastre de Mariana não caísse no esquecimento. Então, o livro está aí, é um documento, conta tudo o que aconteceu, os fatores que levaram àquele desastre, que não são fatores fortuitos, ocasionais, né? Tem responsabilidades ali a serem apuradas e devidamente punidas. Não sei se isso vai acontecer, mas a história está contada ali. E acho que Brumadinho, isso também deve ser feito. Tem um livro já a respeito sobre Brumadinho, mas Brumadinho ainda tem muita coisa para ser contada e temos a pandemia. Então, muito trabalho para jornalistas e escritores, eu acho. Cristina, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas aproveitando esse gancho aí do trabalho, da função social também dos jornalistas e escritores no geral, eu tenho 2 curiosidades, e eu vou juntar as 2, porque talvez elas se encontrem aí no meio do caminho na sua resposta, que é a seguinte: de um lado, enquanto jornalista, em começo de carreira, eu diria, né, e leitora também, quando a gente vê uma jornalista como você, num espaço de jornal grande, por exemplo, como a Folha hoje, mas no passado e no futuro provavelmente terá novos veículos aí, né, para você escrever, mas quando a gente vê você, uma jornalista com tanta independência, defendendo princípios importantes, né, para a democracia hoje, fazendo as críticas necessárias, com a honestidade intelectual que você faz, porque uma coisa é jornalista ter liberdade para falar abobrinha onde quiser, isso a gente tem bastante também, né? Mas eu estou falando assim de jornalistas com honestidade intelectual para fazer a crítica que é necessária fazer, com coragem para fazer. O que eu queria entender de um lado é isso: como que surgem mais Cristina Serras? Por que faltam mais Cristina Serras? Falta coragem dos jornalistas? A gente não é incentivado a ter esse tipo de desenvolvimento textual, assim, de escrever as coisas que precisam ser escritas, doa quem doer, às vezes até desafiando os interesses comerciais dos seus próprios veículos? Isso é uma dúvida. E, de outro lado, como que isso impacta em você como profissional? Por exemplo, essas críticas que você fez à Lava Jato, ao Judiciário, e hoje escreve sobre política, às vezes até criticando o trabalho dos seus colegas, dos jornalistas no geral, isso te traz algum impacto negativo, assim, na profissão, de alguma forma?
E posso emendar mais uma terceira, então? Você se diria uma pessoa progressista? Ou você teria um posicionamento político e você fala naturalmente disso? Outro dia eu estava lendo o comecinho do livro da A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello, e ali ela fala como ela se arrepende de ter se posicionado no passado como uma jornalista que tenha votado em políticos de esquerda. Porque hoje que agora que ela denunciou, né? Agora não, em 2018, quando ela começou a denunciar o Caixa 2 do WhatsApp do Bolsonaro, ela sofreu muitos ataques e essa informação que ela deu no passado, de que ela votou na esquerda um dia, no PT, isso caiu, como ela foi usado para desqualificar, né? Tirar a credibilidade do trabalho dela. Então, ela meio que aconselhou, olha, se eu fosse você um jornalista no começo de carreira, eu te diria para você não fazer isso. Não se posicione. E aí eu queria entender como é que tudo isso funciona para você. O que você diria para a gente? Bom, são 3 perguntas, eu acho que levam a um debate que eu acho absolutamente importante para nós jornalistas, fascinante, né, para a gente debater, e absolutamente chave para definir a nossa postura como jornalista, né? Eu vou começar pelo final, pela última pergunta. Eu li o livro da Patrícia e lembro justamente dessa parte que ela menciona. Eu, particularmente, acho que o jornalista não deve revelar em quem vota, porque quando você revela o voto, você está revelando uma preferência partidária. Uma coisa é seu posicionamento político diante da vida e a definição de princípios, né, e do campo político em que você está. Eu, por exemplo, acho que ninguém tem dúvida sobre o campo político em que eu estou e quais os princípios que eu defendo. Eu vou chegar lá, vou aprofundar mais essa questão. Mas daí a dizer, eu voto em fulano ou ciclano, porque isso, por mais que o voto seja, digamos assim, circunstancial, numa eleição eu posso votar no partido X, na próxima eleição eu posso querer votar no partido Y, do mesmo campo, mas um partido diferente. Se você fala, né, isso sempre vai ser usado. Infelizmente, esse é o mundo real em que a gente vive, né? Se você fala o partido, a pessoa em quem votou, isso vai ser, em algum momento, usado contra você, usado no sentido, inclusive, de questionar a tua independência profissional, né? Usado para questionar a sua ética como profissional. Então, eu nunca disse para ninguém em quem eu voto, nunca, e não devo dizer. Bom, quando eu era garota, sim, quando eu fiz faculdade, eu morava, aliás, aqui em Belém, inclusive, e ainda no contexto da ditadura, saindo da ditadura, entrando na democracia, quando teve eleição para governador, foi a única vez em que eu me posicionei. Eu ainda era estudante. Como profissional, eu nunca revelei em quem eu voto, nunca vou revelar. E é até engraçado, porque quando eu era repórter em Brasília, eu cobri governo tucano e governo do PT. E era assim, os tucanos achavam que eu votava no PT. Eles me diziam isso. Você é petista. Brincando, mas diziam. E alguns petistas diziam, você é tucana e tal. Enfim, então é sinal de que eu acho que ali eu estava fazendo o meu trabalho bem feito, ou seja, ninguém tem que saber em quem eu voto, as pessoas têm que confiar em mim como jornalista, independentemente, né, da minha escolha partidária nesse ou naquele contexto, né? Até porque também, às vezes você vota em alguém de um partido na eleição federal, né, para presidente. Na eleição para prefeito, pode ser que, por uma circunstância da cidade onde eu viva, a escolha daquele mesmo partido em que eu votei para presidente não seja a melhor, pode ter uma outra opção, entende? E essa complexidade do jogo político nem sempre é clara para as pessoas, e isso pode ser usado contra você. Então, essa é uma coisa. Eu não revelo em quem eu voto. Agora, uma coisa muito clara, eu falo isso, não só eu escrevo sobre isso, acho que o que eu escrevo é muito transparente, né? Mas eu também, em palestras que faço e tudo mais, e às vezes vem perguntas parecidas nesse sentido do que você está falando, eu falo, gente, não é que jornalista não tenha partido, jornalista tem partido. Qual é o meu partido como jornalista? É o partido da democracia, é o partido dos direitos humanos, é o partido da legalidade, é o partido do Estado democrático de direito,
é o partido da defesa das instituições, é o partido que defende o meio ambiente, é o partido que defende a redução das desigualdades, porque eu acho que essa é uma pauta. Minha mãe está aqui atrás, aparecendo. Ó, mãe, você está aqui na minha live. Estou na casa da minha mãe em Belém. Eu acho que esse compromisso com a pauta da redução de desigualdades eu considero quase que uma obrigação, entende? Isso me norteia como jornalista. E isso tem que ficar muito claro. Eu faço questão, aliás, de deixar isso claro para os meus leitores, sobretudo nessa conjuntura atual em que a gente tem um governo, como eu falei aqui no começo da nossa conversa, de extrema-direita violenta, né? Então, eu sou contra esse governo, não há a menor dúvida disso. Eu sou a favor do impeachment, eu já escrevi também sobre isso. Mas isso é uma coisa. O meu compromisso com esses princípios é uma coisa. Em quem eu vou votar é outra coisa. Tem a ver, mas entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sei se isso responde às suas últimas perguntas. Agora, você perguntou sobre a questão da independência e do impacto pessoal que tem sobre mim algumas coisas que eu escrevo, inclusive as críticas que eu faço à imprensa e a colegas. Tem um impacto, não resta dúvida. Eu tenho certeza que eu já fechei portas, né? Eu não pretendo voltar a trabalhar no dia a dia das redações. Eu saí em 2018 da Globo, depois de 26 anos na TV Globo, fora o que eu tinha trabalhado antes. Trabalhei na Veja, no Jornal do Brasil, em outros jornais menores, e saí porque eu queria me dedicar a uma carreira de escritora, que é uma coisa muito difícil, e eu tinha planos, e a pandemia desfez os planos todos, enfim, paciência da vida, a gente vai reajustando os planos. Mas eu não pretendo voltar para o dia a dia de uma redação. E eu tenho certeza que, se eu pretendesse, eu encontraria portas fechadas. Mas paciência, acho que é um preço que você paga. O fato é, a gente está vivendo uma conjuntura extraordinária, que é ter um governo de extrema-direita, e eu acho que a gente tem que fazer aquilo que acha que é certo fazer. Eu achei que era certo, ao ter a oportunidade de escrever na Folha de São Paulo, que é um veículo da grande imprensa corporativa, já que eles me ofereceram esse espaço privilegiado, eu falei comigo mesma, bom, é para ser para valer, ou então não vale a pena, né? Você vai com tudo ou não vale a pena. Eu não vou ficar lá de comentarista de política em cima do muro e tratando com aquela falsa equivalência que a gente conversou aqui, né? Setores políticos que não têm como ser tratados da mesma forma. Então, eu acho que assim, eu tinha que trazer, inclusive, esse debate. Sei que isso me cobra um preço, eu não sou a única jornalista que paga um preço pela sua independência, há outros colegas muito importantes que fazem esse trabalho até há mais tempo do que eu, né? Mas eu acho que é isso, o jornalismo é também isso, né? É correr alguns riscos e pagar o preço do que tem que pagar, né? Mas, assim, em situações extraordinárias como essa que o Brasil está vivendo, eu não consigo ver o meu trabalho de outra forma. Quando a gente viveu o período de normalidade democrática, e eu vivi em Brasília, trabalhando para a TV Globo, cobri os 2 mandatos da FHC, 2 mandatos do Lula. Na verdade, eu cobri o segundo, porque o primeiro mandato do Lula, ele quase inteiro, eu estava em Nova York como correspondente, e cobri o primeiro mandato da Dilma. Não passava pela cabeça de ninguém, e nem eu precisava me posicionar para dizer se eu era contra ou a favor de coisa nenhuma, porque nós vivíamos num período de absoluta normalidade democrática, independentemente do governo que estivesse lá, né? Mas as instituições funcionavam, né? Você pode ter uma crítica aqui e ali, mas nós vivíamos um período de normalidade democrática. Então, eu não me sentia na obrigação de me posicionar, né? E também eu trabalhava como repórter. Obviamente que há uma diferença entre trabalhar como repórter e ser colunista, né? Escrever do ponto de vista de uma observadora. Como repórter, eu estou ali na linha de frente todo dia, falando com todo mundo. Eu acho que é até salutar que ninguém saiba mesmo o que passa pela tua cabeça, né, do ponto de vista da política partidária. Não tem porquê as pessoas saberem disso, né?
É como eu digo, as pessoas têm que acreditar na seriedade do meu trabalho. É isso que precisa ficar claro. Naquela época era assim que eu me pautava. Mas nós estamos vivendo tempos absolutamente extraordinários. Eu não estou mais na posição de repórter e na posição de colunista me sinto na obrigação profissional, jornalística. A ética me leva a ter essa independência, enfim, que a gente está conversando aqui. E aí, voltando para o comecinho, né, você viu que eu fui de trás para frente, né, que você perguntou por que a gente não tem mais pessoas fazendo esse tipo de trabalho, sendo independente. Eu acho que a nossa imprensa, digamos, novamente, falando aqui da imprensa corporativa, porque, obviamente, nós temos um outro setor muito dinâmico, muito importante da imprensa brasileira hoje em dia, que são os sites jornalísticos. Você tem muita gente fazendo um trabalho muito importante nesse sentido, né? O trabalho do Nassif é um, aqui a gente está, né, no GGN, e muitos outros. Eu acho que nas redações, por conta dessas transformações todas, né, que o país viveu, sobretudo a partir do golpe de 2016, sobretudo a partir do golpe que tirou a Dilma, né, as redações passaram, digamos assim, por uma situação de um certo controle maior do fazer jornalístico, da definição da pauta jornalística. Eu estou simplificando aqui uma discussão que é bastante complexa, longa, mas eu já estou me alongando muito nessa resposta, mas eu acho que sim, as redações passaram a ter um controle, um comando muito mais forte sobre o que publicar, o que não publicar, e o que vai ser publicado, como será publicado, com que abordagem. Então, eu acho que houve um sacrifício muito grande da independência dos jornalistas, da autonomia, eu já não falo nem de independência, mas da autonomia, né, na escolha das fontes que você vai ouvir, na escolha da pauta, na escolha da abordagem e do assunto que vai ser publicado e na escolha do que não publicar, de quem não ouvir, né? Porque tão importante quanto o que vai ser publicado é o que deixa de ser publicado também. Isso tem que entrar na avaliação. Então, eu acho que houve isso, acho que houve uma perda de autonomia muito grande do profissional que poderia exercer o seu discernimento profissional com mais autonomia, e hoje eu vejo esse espaço, acho que esse espaço foi muito reduzido, né, na chamada grande imprensa, sem querer aqui também ser a dona da verdade e sem generalizar, porque eu sei que na grande imprensa há grandes jornalistas fazendo ainda um trabalho muito importante, um trabalho de excelência, tem repórteres sérios, investigativos, fazendo o seu trabalho e fazendo da melhor maneira possível. Então, eu não quero que pareça de jeito nenhum que eu estou atirando pedra na grande imprensa. Eu trabalho num jornal, né, nesse contexto de grande imprensa, e sei que há profissionais seríssimos fazendo um trabalho, mas sei também que a pauta, a agenda e os interesses da empresa muitas vezes interferem, comprometem e atrapalham o trabalho dos seus jornalistas. Resumidamente, eu te diria que eu não sei se eu respondi tudo, mas eu te diria que são esses aspectos, né, para a gente levar em conta. Respondeu. Muito, muito obrigada. Obrigada. Eu fiquei aqui olhando as meninas para ver se alguém ia levantar a mãozinha para perguntar. Na realidade, nós temos pouco tempo, mas temos algum tempo ainda. Eu falo então, muito, assim, eu falo muito. Oi? Se deixar, eu falo ainda muito. Ainda bem, porque é ótimo te ouvir, Eu vou só fazer, eu vou puxar mais uma vez a cordinha do impeachment. Eu vou puxar, eu preciso. Na tua avaliação, pelo que você observa, o Bolsonaro está derretendo. Ele está derretendo a olhos vistos, a CPI contribuiu muito para isso, e a pandemia fora da CPI, a vida fora da CPI também contribuiu com isso. Ele perde a mão das coisas. Ele perde ele não tem freio, não tem trava. Agora, a gente está lidando com o Centrão e está lidando com o Lira, que é o dono da chave da gaveta. Mas o Lira tem pretensões
e muitas, muito alta. Ele está se candidatando a uma terceira via. Você acha que esta possibilidade de vir a ser uma terceira via o faria abrir a tal gaveta e colocar o impeachment na mesa, para que ele não derretesse junto com o Bolsonaro? Existe uma predisposição a isso para não derreter junto? Eu acho que o Lira, em algum momento, ele vai fazer um cálculo político, né? Como todo político faz, até onde eu fico com o Bolsonaro para não afundar junto com ele, né? Como você falou, de fato, o Bolsonaro está desidratando, a CPI contribuiu muito com isso, né? Eu acredito que ele ainda vai fazer mais besteira, porque ele é isso, né? O Bolsonaro está temporariamente, agora ele deixou de atacar o Supremo, daqui a pouco ele volta, porque é como aquela história do escorpião, né? Que pede uma carona para atravessar o rio nas costas do sapo, aí o sapo diz: não, mas você vai me picar, então eu não vou, vai me ferroar, enfim, eu não vou te levar. Aí o escorpião fala: não, mas se eu fizer isso, a gente afunda, né? Então eu não vou fazer. E aí, no meio da travessia, o escorpião vai e aferroa, e o sapo pergunta: pô, mas você não falou que não ia fazer isso? Mas é da minha natureza, né? Eu não consigo ir contra. Então é isso, né? O Bolsonaro é um pouco isso. Ele, já ele vai voltar a ser o velho Bolsonaro que fala uma barbaridade atrás da outra. Agora, o Lira, por enquanto, ele tem muito ainda a ganhar por estar associado a esse governo, né? Ele comanda um orçamento secreto de bilhões e bilhões e bilhões de reais. Com isso, ele controla bancadas, ele controla o destino, para onde vai esse dinheiro, nos estados. Então, ele está fazendo um jogo com isso, esse poder que ele tem, todo esse dinheiro desse orçamento secreto na mão dele, né? Dá a ele um poder imenso, né, de controlar interesses, bancadas, apoios, não só no estado dele, mas em vários estados, e isso não só para ele, como para o partido dele e para esses partidos aí, dessa geleia que se chama Centrão. Então, como o Bolsonaro ainda tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né, na verdade, a eleição é daqui a 1 ano, né, e a posse é só em janeiro, enfim. Então, é muito tempo ainda para fazer ainda muita coisa, né? Para botar a mão em muito dinheiro, enfim. Então, fora cargos, enfim, eu acho que cargos até essa altura, diante de todo essa dinheirama desse orçamento secreto, cargo até é o de menos, mas conta também. Enfim, então, ainda tem muito tempo para ele tirar partido disso, se beneficiar desta associação com o Bolsonaro. Em algum momento, talvez lá para frente, se de fato o Bolsonaro continuar derretendo a esse ponto, pode ser que aí ele pule fora e aí possa abrir um processo de impeachment, e não falta, como eu falei, crime de responsabilidade aqui não falta, ele tem vários pedidos, a escolha dele, à vontade, né, para puxar lá e abrir um processo de impeachment. Mas se o Bolsonaro mantiver esse apoio que ele tem hoje, que apesar de tudo que ele fez, né, de absurdo, o Bolsonaro consegue reter com ele ali em torno de 1/5, 1/4 do eleitorado brasileiro. Eu acho muito, eu acho assim, eu tenho até dificuldade de entender como que ele, apesar de tudo que fez, ainda consegue, eu acho muito ele conseguir segurar com ele de 1/5 ou 1/5, dependendo da pesquisa, ou 1/4, 25% do eleitorado brasileiro. Isso é muito. E isso, para o cálculo do Lira, pode significar, não, é o suficiente para me manter com ele até o fim. Entende? Então, tudo, na verdade, depende de um cálculo político que só quem saberá fazer é o Arthur Lira. Daqui, a gente observando, né, parece, e é de fato, um absurdo que o processo de impeachment não tenha sido deflagrado. Mas o Lira, particularmente, o Ciro Nogueira, agora lá na Casa Civil, no Palácio do Planalto, o partido deles, né, o PP, e mais
os partidos que compõem essa base do Centrão estão se dando bem, estão faturando. Quando bota na balança, estou tentando raciocinar do ponto de vista deles, né? Ainda é mais jogo ficar com o Bolsonaro do que abandoná-lo. Por isso que eu tenho, assim, sendo bem realista, eu não vejo muita chance do impeachment. Eu adoraria estar errada, adoraria. Por isso eu acho, inclusive, que a gente tem que ir para a rua o tempo todo, não pode deixar. O fato de parecer difícil ter o impeachment não pode servir para desmobilizar as ruas. Ao contrário, ele tem que ser um combustível para manter a pressão das ruas cada vez maior, inclusive. Vai ter agora, esse sábado, 2 de outubro, já tem a discussão de um outro ato programado, ou 15 de novembro, ou 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. O próximo ato seria um ato gigante, inclusive não só do campo progressista, mas trazendo gente da direita também, tentando ampliar essa luta, né? Que seria ou na data da proclamação da República, dia 15, ou no Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Se fosse no dia 20 de novembro, eu acho que seria muito importante, até pela simbologia da data, né? Enfim, isso tudo está em discussão. E então, independentemente da minha análise, se vai ter ou não vai ter impeachment, eu, como cidadã, inclusive, eu sou signatária de um pedido de impeachment feito por 15 pessoas. Nós conversamos no começo do ano, foi quando a gente se reuniu e falou: a gente tem que fazer alguma coisa, porque estava aquela crise em Manaus, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, aquela situação absolutamente desesperadora. E nós formulamos um pedido de impeachment todo com base na questão de saúde, e olha que a gente nem sabia de tudo que a CPI viria a revelar. Então, esse pedido é assinado pelo Ailton Krenak, pela atriz Júlia Lemertz, pelo cantor Chico César, por mim, pelo escritor Raduan Nassar, pelo Fábio Porchat, que é ator, pelo cientista Marcelo Gleiser, pelo padre Júlio Lancelotti. Enfim, são pessoas, a médica Lígia Bahia, enfim, uma enfermeira aqui, uma técnica de enfermagem que está na linha de frente do combate à Covid no Rio de Janeiro, a Verônica Brasil, enfim, pessoas, um que conhecia não sei quem, que foi chamando outro, quando a gente viu, nós éramos 15, formulamos esse pedido, entregamos, e a gente criou um site chamado vidasbrasileiras.com, onde a gente está recolhendo assinaturas, a gente quer chegar a 1 milhão de assinaturas, nós já temos quase 900 mil, faltam 100 mil e uns quebrados. Quando a gente tiver 1 milhão de assinaturas, a gente vai fazer uma ação política, levar para o Arthur Lira e dizer: olha aqui, o pedido já foi entregue, já está aí, e nós temos 1 milhão de pessoas que estão nos dando apoio nesse pedido. Você precisa fazer alguma coisa. Então, acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe? Ações mesmo de constrangimento dessas pessoas, dessas autoridades, para que elas ajam com o poder que elas têm e façam o que tem que fazer. É difícil, mas eu acho que a nossa parte como cidadão é fazer isso, né? E eu até aproveito, se vocês me derem a oportunidade, eu sei que vai ter gente aqui, muita gente assistindo ao programa, então vá lá no vidasbrasileiras.com e deixa a sua assinatura para dar respaldo a esse pedido de impeachment que a gente apresentou. Acho que, como cidadãos, é o que a gente tem que fazer, continuar lutando. A gente coloca o link na apresentação. Joia. Obrigada. Então, olha, Cristina, foi uma belíssima conversa. Queria muito agradecer a sua presença aqui. Dizer que, como sempre, o GGN está de portas abertas e tem o maior prazer em recebê-la para suas considerações, o que for necessário e preciso. Estamos aí juntos. E eu acho que esse último alerta aí deve ser repetido. Nós, como sociedade civil, precisamos fazer a nossa parte de constranger e de colocar essas pessoas que têm o poder na mão de fazer a coisa certa, de que façam. Então, estamos juntos aí e muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês. Bom, a Duda, né, que fez o convite, muito obrigada. Cíntia, Ana, Lourdes, pelas perguntas estimulantes, enfim, pela oportunidade, né, de refletir sobre a nossa profissão, que
é tão importante, tão apaixonante, tão fascinante. É muito legal refletir sobre isso. Muitíssimo obrigada e contem comigo. Obrigada. Obrigada, Cristina. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Tchau.